Pronto, prontinho, já está gravando. Vamos fazer a nossa oração. Hoje nós vamos estudar sobre o tempo de angústia. E para dar introdução aqui com a oração, eu vou convidar a Watson. Ore com a gente, Watson, por favor. Watson, Oi, Cal. ora aí com a gente, por favor. Eu ia pedir para ela fazer essa oração, que nunca mais ela orou aqui no grupo. Ela ora no final. Pronto, então vamos orar aqui. Ó. Querido eterno Deus, nosso Pai, a maior gratidão nossa é termos o Senhor como nosso Deus, nosso guia, protetor. Através de Tua palavra e por meio do Espírito Santo, nós somos alimentados pela mesma, para que assim a gente possa discernir os acontecimentos para o clímax do final da história deste mundo. Por isso, Senhor Deus, coloca sabiamente as Tuas palavras sobre os lábios de Tua serva, pela qual está ministrando esse estudo, e que nós que estamos participando possa contribuir segundo aquilo que o Senhor nos colocar também como propósito para crescimento e também entendimento da Tua palavra. Derrama a Tua bênção, aqueles que ainda não chegaram, que os mesmos possam se sentir tocados pelo Espírito Santo, que aqui também possa se achegar a tempo. Assim nós rogamos essas bênçãos a Ti, desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco e você também que está aí assistindo a gente pelo YouTube. Obrigado pela participação de cada um aqui e perseverarem em estudar a palavra de Deus e aprender mais sobre a palavra de Deus. Estamos todos juntos aqui para aprender também, né? E porque cada vez que a gente abre a palavra de Deus, a gente aprende sempre um pouco mais. E a gente nunca deve desprezar o estudo da palavra de Deus, porque nos últimos tempos o justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aumentando esta fé, porque a palavra de Deus veio para nos sustentar nessa fé que vai ser tão necessária. Será que quando Cristo vier, porventura encontrará fé? E quando a gente está estudando o tema do tempo de angústia de Jacó, o tempo de angústia, a grande angústia, a fé será um elemento principal e primordial na vida das pessoas, que vai fazer com que elas mantenham-se de pé e não se deixem cair, e não se deixem abater. Então, a gente não pode abrir mão da fé. A fé tem que ser fundamental em nossas vidas. Por que nós estamos estudando o tempo de angústia aqui? Nós precisamos entender o contexto. Existem muitas profecias que nós vemos estudando. Semana passada, nós estávamos estudando terminamos de estudar sobre as 7 últimas pragas. E quando nós estávamos estudando sobre as 7 últimas pragas, nós precisamos entender que, dentro do contexto das 7 últimas pragas, acontece também o tempo de angústia. E já vem acontecendo o tempo de angústia, vem acontecendo outras profecias também previstas para cada profecia dessa, e nós estamos estudando elas assim, rateadas, para que a gente possa entender por que é importante a gente estar estudando sobre isso. Uma das coisas que é importante a gente saber é o que é o tempo da angústia e como sucederá o tempo de angústia, quantas fases terão o tempo de angústia e quando começa esse tempo de angústia. Mas antes da gente abrir, da gente continuar prosseguindo na leitura, eu vou pedir a algum de vocês, aí, você, Watson, se tiver sua Bíblia aí no celular, por favor, abre para a gente em Daniel, capítulo 12, e faça a leitura, por gentileza. O que diz em Daniel, capítulo 12, verso 1. Achou aí, Watson? Só um momento, calma. Tá. Daniel, capítulo 12, versículo Verso 1. 1. Isso. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro Da vida.
Então, o que a gente pode ver é que desde o livro de Daniel já se falava que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve em todos os tempos. E esse tempo de angústia estava previsto. Jesus também, quando veio aqui, ele falou sobre os sinais da volta de Cristo. Esses sinais da volta de Cristo mostravam que haveria muitas coisas que aconteceriam no planeta Terra que causariam uma angústia. Era guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, catástrofes ambientais, fomes, pestilência, todos esses tipos de coisas causam angústia no planeta Terra. E nós vimos que haveriam três fases no tempo de angústia. Haveria o pequeno tempo de angústia, a grande angústia e a angústia de Jacó. E o nosso estudo hoje está baseado em entender cada uma dessas fases, dessas angústias. Por exemplo, o que é o pequeno tempo de angústia? Em que tempo começa o pequeno tempo de angústia? Provavelmente esse pequeno tempo de angústia começa exatamente quando se deu início aos sinais da volta de Cristo. E nós estudamos, isso foi um assunto que nós estudamos quando a gente ainda não era do grupo Awake, a gente estudou em outro grupo sobre profecia, nós fizemos um estudo sobre os sinais da volta de Cristo. E é importante estudar sobre os sinais da volta de Cristo, porque quando começam esses sinais da volta de Cristo, começa o pequeno tempo de angústia, porque são as tribulações que vão começando a acontecer no nosso planeta. São chamados de pequeno porque causa transtorno no mundo inteiro. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial causou um grande transtorno no mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial também causou um grande transtorno. Muitas pessoas morreram naquela época. Detalhe-se que foi entre 60 a 80 milhões de pessoas que morreram naquela época, né? E foi, foi assim, avassalador. E também vem mostrando um crescimento de epidemias, né, que vem se alastrando pelo mundo e levando à morte muitas pessoas. Por agora a gente já está vendo até a coronavírus que invadiu o mundo inteiro, foi uma pandemia, nunca tivemos uma pandemia, temos agora uma pandemia, que vocês viram o transtorno e angústia que causou os lockdowns, né? Por não poder sair para trabalhar, isso foram tempos de angústias que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo sobre esse pequeno tempo de angústia, mas haverá outras angústias, e a Bíblia fala que haverá uma angústia tal, qual nunca houve na Terra. E por que essa angústia? Hein, Watts? O que você acha? Bom, Cal, nesse primeiro tópico aí, a gente analisa o seguinte: o tempo. O tempo, a gente sabe que é algo que nós aguardamos, né? Muitas vezes nós não estamos preparados para o momento, mas temos a certeza de que vai acontecer, porque o tempo ele não vai parar. A angústia é um sentimento interno que a pessoa tem quando ela está passando por momentos muito complicados. Você colocou aí a angústia do mundo, né? O mundo inteiro ficou angustiado com a pandemia. Pouco tempo depois, a gente tem aí uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que o mundo ficou todo assistindo também, e os países tentando mediar, tentando ser os mediadores, e muitas vezes com pouco sucesso, e, infelizmente, com uma catástrofe muito grande, né, de muitas pessoas mortas inocentemente. E a gente sabe que essa expressão Jacó é que Jacó viveu um momento muito angustioso depois que ele enganou seu pai, ele tomou a bênção do seu irmão, e ele viveu momentos muito cruciais na sua vida pela jornada que ele levou. E quando ele tem um encontro com Deus, ele nem reconhecia que era Deus, ele começou a lutar num sentido corporal até ele receber aquela bênção. Então, a angústia é uma coisa que ela termina envolvendo muita questão do sentimento, né, da razão e dos acontecimentos em sua volta. E por isso que a Bíblia, lá no livro de Daniel, diz que nunca se ouviu falar em nações naquela época, né? E o mundo vai passando pelo processo de desenvolvimento, não apenas acerca de população, né? O mundo vai crescendo. Hoje nós temos cerca de quase 7 bilhões e mais algumas coisas aí à frente, e seres humanos, é muita gente.
E imagine daqui a uns dias uma crise que possa abalar tudo isso aí, vai ser uma angústia muito grande. Mas nesse caso aqui, é uma preparação do anúncio também da breve volta de Jesus, que vai se aproximando, porque aí já está dizendo, mas aqueles que estão escritos nesse livro, eles estarão cientes e confiantes de que Deus estará ao lado deles. Para os livrar, né? Olha, você que está participando com a gente no nosso estudo, se você quiser dar alguma opinião ou fazer alguma pergunta, tem um sinalzinho aí da mão. Você pode levantar a sua mãozinha e a gente vai parar aqui para dar oportunidade a você para poder falar ou fazer sua pergunta, tá? Se a gente souber, a gente responde. Se não souber, a gente vai estudar para poder responder para você depois, tá bom? Então, ainda falando sobre, como a gente viu, haverá 3 fases, né? O pequeno tempo de angústia, a grande angústia e a angústia de Jacó. O que corresponde, o que será esse pequeno tempo de angústia, como a gente vem falando aqui? Não será referente ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, esse pequeno tempo de angústia não é referente ao tempo das pragas derramadas. Então, é um tempo mais um tempo breve, de breve período. Pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Então, esse pequeno tempo de angústia acontece enquanto Cristo ainda está no santuário. Isso é bem referente que a gente vê assim nos nossos tempos, no nosso tempo contemporâneo. Segundo Timóteo 3, do 1 ao 5, ele disse que nesse tempo, o mundo de incerteza, recessão, crises econômicas, desemprego, salários baixos, ausência de chuva, excesso de chuva, doenças incuráveis, violência, sequestro, estupro, promiscuidade, crises nos lares, separações, divórcios, pai contra filhos, filhos contra pai, tudo isso causando angústia à humanidade. É tempo de angústia prévio, chamado de angústia prévio. São tudo prenúncios de que o fim está chegando. A porta da graça vai se fechar e as 7 pragas vão cair. Esse pequeno tempo de angústia é um anúncio para a gente de que o tempo está se afunilando, entendeu? As coisas estão, o cerco está fechando. Então, Timóteo mesmo ele fala assim, no final dos tempos as pessoas serão insensíveis, odiando pais e mães, mais amantes dos prazeres. Então, Paulo faz uma descrição da característica do povo dos fins dos tempos. E essas pessoas seriam, assim, intolerantes, seriam pessoas, assim, que não tinham afeição um para os outros, né? Só eram amantes do eu, só viviam para satisfazer o seu próprio eu. E falando de como seria a personalidade da humanidade nesse tempo, nesse pequeno tempo de angústia, né? E também Cristo falou dos sinais da sua vinda, como eu falei bem aqui lá no início, né? As catástrofes que aconteceriam, as guerras, rumores de guerras. Então, nós estamos vivendo esse pequeno tempo de angústia, que é quando Cristo ainda está lá no santuário intercedendo por nós. E esses momentos de angústia que nós vemos, essas catástrofes, essas epidemias, essas guerras, rumores de guerras, são para sacudir o povo, entendeu? Que muito em breve haverá um período onde não haverá mais salvação para o homem, né? Enquanto Cristo está ainda lá intercedendo por nós, é preciso que a gente enxergue a humanidade e o mundo como ele é. Então, assim, esse é o sistema de governo que nós vivemos. Mundo caótico, cheio de problemas, entendeu? Com governantes corruptos, onde a angústia impera. E nós temos a possibilidade de vivermos um governo melhor, entendeu? Um governo onde não haverá imperfeições, sobre um governo justo, que é o de Deus. Então, enquanto Cristo ainda está lá intercedendo por nós, nós temos esse poder de escolher este governo, entendeu? E as coisas que estão diante dos nossos olhos revelam a verdade que este governo que Satanás governa como príncipe deste mundo é incompetente e não agrega felicidade para a gente, e que aqui nós não temos, assim, segurança em nada, entendeu? E essa é a demonstração que Deus já deixa aqui visível para a gente através desse pequeno tempo de angústia, para que o mundo possa ser despertado. Vou passar aqui a voz para Evelyn. Estão me ouvindo? Estou sim. Assim, em relação a essa questão, pelo que você falou, a gente está atualmente no pequeno tempo de angústia, certo? Sim. Nós estamos vivendo no Assim, início do pequeno tempo de angústia.
Isso, sobre isso, eu queria comentar o seguinte: eu não sei se é porque eu sou muito viajada mentalmente, mas é assim, quando eu ia visitar minha prima no IAN, na época que ela era ensino médio, isso deve ter, meu Deus, uns 10 anos ou mais. A atmosfera de lá era tão pura, feliz, e a atmosfera do mundo em si era muito melhor. Mas hoje eu tenho momentos muito felizes, porque Deus, em sua infinita misericórdia, ainda nos dá a oportunidade de estar feliz nesse mundo, mas com tanta coisa que tem acontecido, com tantas tragédias, às vezes tem dias melhores, mas tem dias que parece que a atmosfera tá horrível e tem aquela angústia mesmo no ar, que todo mundo começa a comentar que tá angustiado, que não sabe por quê, que tá triste, que algo tá estranho. Então, assim, é como se a atmosfera mudasse em relação a esse tempo de angústia profético. Não sei, mas pode ser coisa da minha mente, mas eu sinto que realmente isso acontece. Eu vou parar de falar porque o Watson quer falar. Você quer falar? Fala, Watson. Ah, pode concluir, Evelyn. Se quiser concluir, pode concluir. Eu aguardo. Não, não tinha nada mais para acrescentar, não, era só isso mesmo. Como nós falamos, a angústia, ela vai partir, Cláudia colocou também, você colocou, a angústia, ela parte de dentro para fora. Né? Tudo aquilo que você vai percebendo, por exemplo, a gente está desenhando hoje, vendo toda a calamidade, seja na área de saúde pública, nós estamos vendo na questão atmosférica, né? O excesso de chuvas, né? Com destruições e coisas assim, a gente vê as pessoas muitas vezes angustiadas porque não tem o apoio, não tem, né? Isso tudo vai causando um desgaste emocional, psicológico dessas pessoas e levam essas pessoas realmente ao desespero, né? Eu acredito que o povo de Deus que estava lá, os hebreus lá dentro do Egito, eles viveram um momento de angústia muito grande, talvez um tempo até grande pelo período que eles viveram lá cativos, e eles aguardavam justamente esse libertador. E eles viviam angustiados, porque eles não eram felizes, eles eram escravos. E a gente vê hoje as pessoas, a humanidade hoje, não na totalidade, mas na maior totalidade em si, né, vamos dizer, em torno de 90% desta população, elas estão escravas de tudo que está em sua volta, e elas não estão percebendo de tudo isso que está sendo levado ao desfecho final através desses acontecimentos, e essa angústia é apenas uma sensação, como você colocou, parece ser uma sensação na atmosfera, não, é uma sensação de fora para dentro e de dentro para fora. É uma troca de sensação e que está levando as pessoas. Foi o que Jacó viveu. Jacó viveu essa situação e Ellen White ela descreve que Jacó viveu uma situação de impaciência, de medo. Jacó estava assombrado com tudo que estava em sua volta. Isso era a sensação de angústia, de medo do seu irmão Esaú vir e matá-lo. Então, essa sensação é a sensação que nós estamos hoje vendo, como foi mencionado por Cláudia aí no slide, né? A questão do homossexualismo, do estupro, né? do roubo de maneira à luz do dia, porque antigamente o ladrão roubava à noite. Hoje o ladrão está roubando de manhã, de tarde, de noite. Para ele não existe mais tempo. Para ele o tempo agora é oportuno. E esse tempo que Deus está dando para a gente observar tudo isso é um tempo oportuno de quê? De reconhecer a porta da graça ainda como uma oportunidade de salvação. Mas muitas das pessoas rejeitam isso e permanecerão nessa linha de pensamento, achando que a vida terá uma segunda oportunidade que não terá. A oportunidade é agora, em vida, não pós-vida. Obrigado, Watson. Então, agora que a gente viu o que era o pequeno tempo de angústia, e nós entendemos que esse pequeno tempo de angústia é um tempo que nós estamos vivendo, a gente vê que cada vez que vai se aproximando mais da volta de Cristo, os sinais da volta de Cristo vão se intensificando, entendeu? Se intensificando. Se a quantidade de terremotos vão aumentando,
Você pode ver que existe uma lista que, na proporção de cada década ou de cada século, a quantidade de terremoto foi se intensificando, de catástrofe foi se intensificando, aumentando numa proporção muito grande, as epidemias também foram abrangendo. Nós estamos vivendo algo único no nosso tempo agora. Estamos vivendo uma coisa chamada pandemia. Nós já vivemos epidemias que avançaram por muitos países, né, histórico, mas uma pandemia que rodou o mundo inteiro, ilhas isoladas, é a primeira vez que nós temos. Então, nós estamos vendo que, ao passo que o tempo vai passando, vai ficando numa proporção muito maior, e vai causando angústias, tristezas e também muito sofrimento no mundo inteiro, né? E isso só mostra para a gente que nós estamos vivendo, que algo vai colapsar. Isso é um anúncio que o mundo vai colapsar. Só é uma questão de tempo que esse colapso vai chegar. E agora nós entramos num grande tempo de angústia. Nós falamos da angústia prévia, né? O pequeno tempo de angústia, que é as pequenas contrações que uma mulher sofre, né? E nessa proporção que a mulher está com contração, ela vai aumentando essas contrações, vai ficando mais forte. Então, assim, o grande tempo de angústia vai chegar, né? E nós não sabemos quando nem o dia, né? E que vai causar esse tempo de angústia, nós vamos estudar agora. O que é o grande tempo de angústia? Nós lemos a princípio em Daniel, capítulo 12, né? Quando fala que nesse tempo se levantaria Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Por que que esse será um grande tempo de angústia, qual nunca houve na terra? Que acontecimento faz dar o pontapé nesse grande tempo de angústia? Então, de acordo com o Espírito Santo, ele fala o seguinte, olha, então o tempo de angústia vai do momento em que se pronuncia no céu o decreto de Apocalipse 22, verso 12. É o momento em que termina a graça ou a oportunidade de salvação, até o dia da segunda vinda de Cristo. Então, esse grande tempo de angústia vai durar do dia do fechamento da porta da graça, grande tempo de angústia, até a vinda de Cristo. E o que vai acontecer nesse grande tempo de angústia? E por que ele é chamado de grande tempo de angústia? Quando a porta da graça se fecha, a primeira coisa o que acontece é que o Espírito Santo é retirado da terra. Então, uma vez o Espírito... O que doma o ser humano? O que freia o mundo? É o Espírito de Deus. O Espírito Santo é que freia as nossas, como fala, os nossos impulsos malignos, porque nós somos maus, né? Mas o Espírito Santo está aqui tentando nos convencer do pecado, tentando nos frear os nossos impulsos. Uma vez não tendo mais o Espírito Santo aqui para frear os impulsos dos ímpios, porque os salvos, quando fecha a porta da graça, seu destino já está selado. A Bíblia fala assim, o que é justo, continue justo, o que é ímpio, continue ímpio, né? Impuro, continue impuro. Então, assim, o justo, ele está salvo resguardado porque o Espírito Santo não sai dele, mas o Espírito Santo sai da terra, não tenta mais convencer ninguém, não freia mais ninguém. Então, a humanidade que rejeitou a palavra de Deus, que aceitou o selo da besta, porque a gente tem que falar num contexto, né? O que está acontecendo aqui nesse período do grande tempo de angústia? O que já aconteceu? O que já aconteceu foi o autoclamor, né? Quem converteu-se pelo autoclamor, converteu, quem não se converteu não aceitou o selo da besta, né? Só haverá dois grupos nesse momento aqui, aqueles que estão do lado da besta e aqueles que estão do lado de Cristo, né? Houve um autoclamor, o derramamento do Espírito Santo aconteceu, aí por causa do derramamento do Espírito Santo houve um grande clamor, e por causa dessa mensagem pregada a todo mundo, com força e poder e grande glória, ninguém ficou isento da verdade, todos tiveram a oportunidade de receber a verdade, uns aceitaram e outros rejeitaram. Haverá o grupo dos que rejeitaram a verdade e haverá o grupo dos que aceitaram a verdade.
uma vez tendo tido todos a oportunidade, fecha-se a porta da graça, então agora o Espírito Santo não tem mais o que fazer aqui na Terra, e por causa da saída do Espírito Santo, os seres humanos que rejeitaram a verdade ficam completamente entregues aos demônios e Satanás. E é aí onde, lá no Grande Conflito, página 614, diz o seguinte: desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Satanás mergulhará, então, os habitantes da terra em uma grande angústia final. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então, as pessoas vão se unir, né? O Espírito Santo, após o Espírito Santo se retirar da terra, né? Após o Espírito Santo se retirar da terra, as pessoas vão ficar completamente possuídas por Satanás, ouvirão a Satanás, darão ouvido ao falso Cristo, os demônios também estarão aqui, né, envolvidos, então toda sorte de malignidade, essas pessoas planejarão contra o povo de Deus, perseguirão o povo de Deus ferrenhamente, mas eles também sofrerão muitas angústias, porque em completa desordem, muitos se envolverão em guerras, em conflitos, né? O mundo ficará um caos, né? E estarão completamente entregues à ruína. Então, será um momento de tristeza, de muita dor, e eles estarão possuídos pelo ódio, e todo o seu ódio será desferido contra o povo de Deus, será levado contra o povo de Deus. E é aí, nesse episódio, que a gente sabe que vai cair as 7 pragas. E quando cai as 7 pragas, aí a Bíblia fala lá, que a gente estudou semana passada, não sei se vocês que estavam aqui se lembram, que quando as pragas caíam, eles blasfemavam contra Deus, eles ficavam com mais ódio ainda do povo de Deus, né? Porque quando eles encontravam o povo de Deus, eles procuravam aqueles que ficaram presos e pediam a eles para poder buscar a palavra, alguns buscavam ele a palavra e falavam assim, agora já é tarde, agora não tem mais possibilidade, então eles ficavam com muito rancor, com muita raiva. Então destilavam toda a sua raiva contra a Deus, espraguejava contra Deus, né? Então era uma coisa assim muito terrível. Esse será o tempo. E o motivo por ser um grande angústia é porque o Espírito Santo não está aqui. Então eu vou te falar, se naquela época da igreja primitiva, que quando a gente vê a história do que fizeram com o povo de Deus na época da igreja primitiva, as perseguições, queimaram, serraram ao meio, jogaram os leões, a gente acha que foi duro demais. A Bíblia fala que haverá um tempo de angústia que nunca houve na Terra. Então, porque naquela época, o Espírito Santo ainda estava na Terra tentando frear a maldade humana. Só que nesse tempo aqui, não haverá um freio para a maldade humana, entendeu? O Espírito Santo não está aqui para frear, então eles colocaram para fora toda a sua maldade. E se não for o Senhor que viesse livramento do povo de Deus através das 7 pragas, provavelmente o povo de Deus teria sido destruído, massacrado por eles. E por isso, e a gente estudou na semana passada que as 7 pragas vêm como forma de livramento para o povo de Deus, para impedir que eles consigam chegar até o povo de Deus, porque eles vêm com todo o ódio, com todo o sangue, né? E haverá muitas catástrofes na Terra, haverá muitas coisas acontecendo, né? Nesse momento, e por isso, tudo isso vai configurar uma grande angústia, que não só o povo de Deus vai estar sofrendo, porque o povo de Deus também vai estar sofrendo, vai estar passando por uma angústia. Qual é a angústia? Uns vão estar encarcerados, outros vão estar nas montanhas, desalojados, fugindo, com medo. Ao mesmo tempo, você vai ter seus entes queridos que não aceitaram a mensagem, o sofrimento de você saber que aqueles entes queridos que não aceitaram a mensagem estarão entre os perdidos. E muito entre esses entes queridos poderá estar filhos, pais, mães, irmãos. Isso será um momento de angústia, tristeza, saber disso, entendeu? Estarão lá sofrendo também. E eles estarão sofrendo por privações. O Espírito de Profecia lá no Grande Conflito fala que estarão sofrendo privações, frio, no deserto. Porque quando fala assim que Deus dá, o seu alimento será certo, eu já até falei com os meus filhos assim, ó, quando a Bíblia fala que o nosso alimento será certo, não será um banquete que Deus colocará diante da gente. Deus nos proverá aquilo que é necessário para alimentar nosso corpo, não a nossa vontade, tá? E isso não quer dizer que nós teremos também alimento a todo o tempo. Nós teremos um alimento que proverá
tipo assim, nutrirá nosso corpo o suficiente para a gente suportar vivos toda aquela situação. Mas não significa que nós não seremos privados de fome, de água, entendeu? Será como lá no deserto. Teve um momento que o povo sentiu sede, teve um momento que o povo sentiu fome, entendeu? E é o momento de manter a fé e não desistir desse caminho, né? Alguém tem alguma coisa a falar? Estou vendo que Evelyn escreveu bastante coisa aqui no comentário, vou dar a oportunidade para ela falar. Evelyn. Não, eu estava falando com Mirella, porque ela estava falando a respeito do Espírito Santo. Ela falou assim: ele será retirado do mesmo, ou, no caso, as pessoas que não vão dar mais oportunidade. Só que eu falei para ela: bom, pelo que eu entendo, ele vai ser literalmente retirado, porque assim, ele desceu, né, à terra, quando Jesus subiu na ascensão ao céu, na ressurreição. E aí ele desceu como consolador, né, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né, para converter os corações. Mas quando a porta da graça se fechar, não tem mais necessidade de ele permanecer aqui. Então acredito que ele Isso. vai literalmente subir aos céus e Uhum. literalmente vamos ficar sem a presença dele aqui na Terra. Não só por Exatamente. endurecer o coração, mas porque ele vai subir. E a questão da fome também, eu fico muito incomodada quando eu vejo algumas pessoas falando: a gente não vai sofrer porque não vai ter necessidade. A gente não vai, sim, a gente vai passar fome, sim, a gente não vai morrer de fome, é diferente. Exatamente. Mas vai passar É, fome, sim, a gente está sendo tá, perseguida, a gente acha que vai ser o quê? tá. Uma colônia de férias, achar comida em todo canto? Não existe, gente. Exato, exato. A gente vai passar privações, sim, tá? Pois é. A gente não vai morrer de fome, porque Deus vai nos dar o que é necessário para nutrir o nosso corpo. É que a gente está acostumado a comer para saciar a vontade, né? Então a gente Sim. não vai ter isso. A gente vai ser nutrido, entendeu? Para É. suportar as adversidades que nós iremos passar. E será o que Deus quer mandar para a gente, não o que a gente quer comer. É por isso que eu Pois falo é. mesmo assim, a partir de hoje a gente vai ter que aprender a lidar, aprender a fazer jejum, né? Para Sim. poder aprender a viver sobre circunstâncias difíceis, né? Aprender também que o que está disponível, que a gente tem que dar graças a Deus e comer o que está disponível, É né? verdade. Porque nem a gente não vai estar, não pode ser mal acomodado, de que vou comer só aquilo que eu gosto, porque você não vai ter só aquilo que você gosta. Tá? Existe palavra, existe no Espírito Profecia falando que muitas pessoas abandonaram a fé por causa de comida, entendeu? Misericórdia. Por causa de carne, por causa de coisas que estavam acostumados a comer, entendeu? Então, Sim. assim, a gente tem que entender isso, que muita gente vai abandonar por causa de comodidades que não vai ter, entendeu? E vai fazer esse abandono bem lá no início, que depois que a porta da graça fechar, não vai ter mais isso, né? Lógico. Mas logo no início, quando as coisas começarem a ficar apertadas, não poder comprar nem vender, a coisa ficar feia, né? Ah, vou deixar minha família passar fome e tal, essa coisa. Então, muitos já vão começar a abandonar a fé, porque não vão suportar essas privações que vão acontecer. Ainda falando sobre esse grande tempo de angústia, vamos ver o que o ponto 8 fala aqui. Ó. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes tirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e renunciar em grupos habitados nos lugares mais desertos e solitários. Então, o povo de Deus não vai ter moradias, né? Eles terão que, igual o povo da época da igreja primitiva, que fugia para os desertos, para as montanhas, para as cavernas, entendeu? Para as catapultas, né, que existiam naquela época, né? Então, assim, o povo vai estar tendo que fugir para esse lugar, porque serão perseguidos, né, por todos os meios. E isso é um tempo de angústia. Quando isso acontece, isso é uma angústia, é um sofrimento para o povo, entendeu? Ao deixarem os santos, as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos. Então, quando haver esse tempo, os anjos do Senhor virão como um escudo. Isso já depois da porta da graça está fechada, tá? Vale ressaltar o seguinte, ó, antes da porta da graça se fechar, antes, poderá haver mártires, né? Haverá perseguições, haverá prisões,
Mas depois que a porta da graça se fechar, Deus não vai permitir mais que nenhum servo dele seja morto por nenhum ímpio. É por isso que depois da porta da graça, Deus começa a mandar as 7 pragas, entendeu? Essas pragas vêm como forma de livramento para o povo de Deus, para proteger o povo de Deus. A mesma coisa que aconteceu lá no Egito, quando Deus começou a mandar aquelas pragas, Deus protegia o povo de Israel da ira de Faraó contra o povo de Israel, quando Deus falava, deixe meu povo ir, Faraó queria endurecer as situações e prejudicar o povo de Deus. Então, Deus começou a mandar aquelas pragas mesmo. Naquela época, Deus também tinha o objetivo de tocar o coração dos egípcios. Mas aqui, agora, nas 7 pragas, não. O único objetivo é proteger mesmo o povo de Deus e derramar juízo sobre os ímpios, tá? Então, Deus já começa a enviar os seus anjos, a porta da graça já fechou, não há mais necessidade de o servo de Deus morrer, porque não vai ter conversão de ninguém. Então, Deus envia seus anjos para protegê-los, não permite que espada nenhuma venha contra eles, né? Anjos lhe proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam sofrendo de fome e sede, porque nós estudamos nas 7 pragas que vai haver o aquecimento do sol, que vai destruir as lavouras e os animais, muitos vão morrer, então vai haver uma crise de fome, sem falar que também vai haver a praga que as águas do mar vão se tornar em sangue, matando muitos peixes, que também vai privar vai dar muita fome, né? E algumas epidemias e doenças. Também haverá a praga de sangue nos rios, que a gente já falou sobre isso aqui. Então, tudo isso vai fazer com que o mundo esteja no completo caos. As pessoas estarão passando fome, e isso vai desviar um pouco a atenção delas para perseguir o povo de Deus, porque agora estão com um problema muito grande devido às 7 pragas, né? O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Viu aqui? Presta atenção. Nós falamos que Deus vai prover alimento ao seu povo, mas como a gente falou bem aqui, não será na nossa hora e nem será o que a gente quer e nem como a gente quer comer. Nós vamos ter cansaço, nós vamos ter privações, entendeu? Vamos ter fome. E aí, no momento certo, o Senhor vai aparecer para nos alimentar, mas não será assim, com mesa farta e comendo o que a gente quer. Entendam isso. O tempo de graça é concedido a todos a fim de que se prepare para aquela ocasião. Esse é o nosso tempo de graça. Esse é o tempo que nós temos para nos preparar para essa ocasião. Lembra que a gente falou aqui que a gente já devia estar se preparando para esses tempos de privação, para aprender a suportar tempos de privação? Então, esse é o tempo que nós temos para estar se preparando para esse tempo de angústia, tá? Preparando psicologicamente, preparando espiritualmente, entendeu? E preparando fisicamente, porque haverá tempos difíceis para a gente. Não vai ser difícil só para os ímpios, não. Será a grande angústia, e essa grande angústia será universal, tanto para o nosso povo, por inúmeras situações, por estarmos em lugares desalentos, né? Não temos um lugar para recostar nossa cabeça e dormir, estaremos em cavernas, no alento, isso será momentos duros, difíceis, e tanto para os ímpios que se rebelaram contra Deus estarão sofrendo as 7 pragas, né? E Satanás está ali envolvido em tudo isso. Ainda falando sobre um tempo de angústia sem precedentes, veja o que também diz o Espírito de Profecia para a gente se preparar. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas, e nesse tempo suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Primeiros Escritos, página 56. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados nas prisões, exilados e outros tratados como escravos. O Grande Conflito, página 608. Veja bem o que ela diz. Ela diz que as nossas casas não serão de nenhuma utilidade para a gente nesse grande tempo de angústia, porque essa turba furiosa nos perseguirão e a gente terá que fugir, terá que viver lá no mato. E nesse tempo também, de nada valerá a gente
ter essas posses, porque elas não podem nem ser liberadas para avançar a verdade, porque a porta da graça já fechou, não tem mais necessidade de pregar a verdade nesse tempo. Então, que tempo deveríamos estar usando os nossos recursos, os nossos bens para a propagação da verdade? Nós vamos perder tudo. Tudo será tomado da gente. Então, qual é o tempo que nós deveríamos estar usando os nossos recursos, o que nós temos hoje em mão, para poder avançar a pregação? Num pequeno tempo de angústia, entendeu? É nesse pequeno tempo de angústia que nós temos agora, porque na grande tempo da angústia não vai ter mais tempo. Então, a gente deveria usar esse pequeno tempo de angústia agora para poder estar pregando esse evangelho. Quem quer falar, Watson? Eu não estou vendo um sinalzinho da mão aqui, não. Sou eu. Quem quer ver teu sinal da mão, homem? Tem que botar, senão eu não vejo. Ah, no sinal. Estou vendo, não. Poxa aí, Cadê? Estou a vendo, mão não. erguida. Ah, agora que eu vi, mas não apareceu aqui, não, para mim, não. Porque Pode deve falar, estar Watson. com a bichinha em cima aí, a gravação em cima, lá. Pode falar, Watson. Primeiro, Cal, toda essa narrativa que você fez aí dá uma demonstração clara sobre a história da humanidade e também o seu relaxamento, né? Humanamente, a gente tem visto que as pessoas pouco estão se preocupando se realmente haveria tudo isso que está registrado na Bíblia. Para muitas pessoas, a Bíblia é apenas um conto de história, né? E a gente sabe e entende que a Bíblia é uma relação da voz de Deus em favor e, ao mesmo tempo, em clamor à humanidade sobre tudo o que foi feito e o desfecho que houve lá no céu até a terra. E faz jus o livro, com a sua titularidade, o grande conflito, ou seja, aí está demonstrando que não há uma outra parte que seja tão maior do que essa, do que uma representatividade sobre o grande. Então, mostra o tamanho dessa situação sem precedentes, né? O que vai acontecer daí em diante. Nós estamos vivendo, como você colocou inicialmente, uma pequena fase dessa angústia. As pessoas ficaram dentro de casa, ficaram angustiadas, muitas pessoas perderam a sua sensibilidade do Espírito Santo, deixaram de congregar, deixaram de ir para a igreja, outros poucos estão se importando com a leitura da Bíblia, outros apenas estão se alimentando pelo que o outro fala, deixaram de ser investigadores da palavra, e isso tudo vai acumulando porque o sucesso e o progresso da vida humana, achar que hoje ele construi muitas coisas, pode levar ele, na verdade, até mesmo, se ele não tiver cuidado, do distanciamento, como você falou. Essas propriedades, futuramente, elas de nada valerá, né? Porque você não vai poder usufruir disso. Então, assim, tem coisas que Deus nos permite e tem coisas que Deus também nos limita. E a angústia é justamente isso, para mostrar para a humanidade que não vale a pena você estar abraçando o mundo, porque tudo isso vai entrar no caos, como você colocou. É um grande conflito, é uma batalha sem precedência de questões de caráter e personalidade. De um lado, um Deus justo, fiel, que deu uma oportunidade, do outro lado, um injusto, um anjo caído, que tem a sua formalidade de querer destruir a humanidade, porque ele já se sente na sentença da destruição, porque ele já foi sentenciado na cruz do Calvário. Então, ele já está condenado. E, por ele estar condenado, ele quer levar outros à mesma condenação. Porém, Deus dá essa oportunidade através da porta da graça, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados. Olha só, que aí é uma parte física, sobrecarregado, tumulto de vida acumulada ou acumulativa de situações, que eu vos aliviarei. Então, é aí que entra a parte de tranquilidade e entrega nas mãos de Deus tudo aquilo que você almeja mais à frente. Agora, vamos passar por dificuldade? Vamos, porque nós estamos dentro desse conflito, né? Nós faremos parte desse conflito. Seremos abalados? Alguns sim,
Outros, talvez não, mas será abalado? Vai. E a gente tem que manter firme, porque já estaremos escritos no livro da vida, porque antes do Espírito Santo subir, nós já estaremos selados, o nosso nome escrito no livro da vida. Pronto, obrigado, Alisson. Ainda falando sobre, só um minutinho. Ainda falando sobre a grande angústia, a Mirella fez uma pergunta aqui muito interessante que a gente vai responder para você já já, viu, Mirella? Ainda falando sobre a grande angústia, então vamos fazer uma recapitulação aqui. O que tornará essa angústia tão pior, essa grande angústia? É a retirada do Espírito Santo do mundo e a restrição dos anjos cessa. Que anjos é esse? Hoje, Deus coloca um limite para os demônios, né? E Satanás, que eles são delimitados, que a gente não vê demônios, a gente não vê Satanás, né? Porque existe um limite. Deus, no mundo invisível, eles não podem ultrapassar, a não ser que o ser humano próprio invoque eles, né? Mas existe um limite, Deus não deixa, ele impede essa barreira. Quando o Espírito Santo for retirado, essa barreira será cessada. E Satanás terá, então, domínio completo sobre os impenitentes na face da terra. E isso vai causar um caos muito grande, ele vai fazer questão de tornar o planeta Terra um lugar muito difícil de se viver. E por que grande angústia? Será uma oportunidade para Satanás demonstrar seus desígnios sobre a terra. Após o fim da graça, ele terá domínio completo sobre os habitantes e elementos da terra e os elementos da terra. Para esse momento, ele planejou todo o tempo, ele viveu a vida dele planejando esse momento o tempo todo, onde ele vai ter completo e total controle. Até hoje, Satanás tem sido delimitado, impossibilitado de vir com a totalidade de toda a sua maldade, de agir com toda a sua maldade na sua totalidade. E mesmo assim, a gente já vê coisas terríveis aqui na Terra, coisas assim que a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? E olha que Deus vem delimitando a ação de Satanás. Mas nesse momento, na grande angústia, não será mais delimitado. Ele terá total e completo acesso de agir como ele bem quiser. E olha, não é só sobre os seres humanos, não. Ele também terá acesso aos elementos da terra. Ainda a gente já pode ler que o Espírito de Profecia fala que Satanás já mexe nos laboratórios da terra para poder fazer catástrofes e outras coisas mais, entendeu? Imagine quando ele tiver acesso completo, o que ele não vai fazer. Então, essas coisas configurarão a grande angústia. Ainda fala o seguinte: e onde estarão os santos? Nesse momento difícil da grande angústia, muitos serão levados a repousar antes que a prova do fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Isso está no livro Conselho sobre Saúde. O que virão a repousar? Algumas pessoas, Deus poupará ela desse tempo de angústia, levando-a à morte, levando ela primeiro para a morte. Ele faz com que ela repouse o sono da morte, né? O sono da morte, e então essas pessoas serão poupadas, mas nem todas serão poupadas, tá? Algumas serão poupadas através sendo levado antecipadamente. E esquecer-se-á Deus de seus filhos nesta hora de aflição? Não. Os santos que estão presos conhecerão seus anjos de guarda. Aquelas pessoas que ficaram presas, porque teve algumas pessoas que não conseguiram sair das grandes cidades, porque estavam pregando o evangelho, outras porque tinham que ficar ali mesmo, entendeu? Alguns serão presos. Alguns de nós seremos presos, entendeu? Ficarão encarcerados, serão escravizados. No grande conflito fala sobre isso. Alguns serão escravizados, outros serão presos, torturados, entendeu? E nesse momento, quando chegar a grande angústia, o que vai acontecer? A porta da graça se fechando, os anjos se apresentarão a esses servos que estavam lá presos, entendeu? E eles terão a oportunidade de conhecer os seus anjos da guarda. E naquele momento que a porta da graça se fechou, não mais poderão ser tocados, não mais poderão ser molestados, né? E onde estarão os santos? Muitos encontrarão refúgio nas fortalezas das montanhas. Isso você vai ver lá no livro Grande Conflito, página 631. O que significa estar sem intercessor no céu? Em Daniel 12, verso 1, declara que Miguel se levantará, como já vimos, e levantar-se-á, e simultâneo ao fim da intercessão de Cristo no céu, o fim do juízo prévio advento. Então, é isso que acontece, não haverá mais intercessão lá no céu, então a porta da graça se fechou, não há mais uma oportunidade, né,
de arrependimento ou salvação para quem rejeitou o Espírito Santo, né? A oportunidade que foi lhe dada. E o Espírito Santo sendo retirado do mundo significa que ele deixa de ser o agente da conversão dos pecadores, porque o tempo da graça acabou. Então, isso é o que resume a grande angústia. Aí a Mirella me fez uma pergunta aqui, assim. Ela falou assim, essa questão de angústia também não diz respeito à incerteza de ser selado, porque não sabe se a porta da graça se fechou e se foi selado? Então, nós estamos falando aqui da grande angústia, mas haverá uma outra angústia, que foi a terceira angústia. Lembra que a gente falou que teriam 3 fases de angústia? A angústia prévia, a grande angústia, e agora nós vamos falar da terceira angústia, que é a angústia de Jacó. Deixa eu falar aqui, passar aqui. A angústia de Jacó. É nesse contexto que a Mirella perguntou aí, é que vai começar a angústia de Jacó. Mas, infelizmente, eu não vou poder falar sobre a angústia de Jacó hoje, porque o nosso tempo encerrou. Já chegamos às 9 horas da noite, né? Nós temos todos... A sexta-feira nós temos um período de 1 hora de estudo, né? Nós vamos deixar para estudar sobre a angústia de Jacó na próximo estudo, que não será sexta-feira que vem, porque sexta-feira que vem vai haver uma programação geral sobre o Calvário, então nós estaremos liberando o pessoal para poder estar nas programações do Calvário, e daqui a 15 dias nós voltaremos para estudar, terminar esse assunto sobre a angústia de Jacó. A Evelyn falou que está ansiosa para poder estudar sobre a angústia de Jacó. E nós vamos entender um pouquinho o que é a angústia de Jacó, em que momento acontece a angústia de Jacó, por que da angústia de Jacó, tá? Então, vocês que estão aqui conosco, tá? Participaram aqui conosco, se tiver mais alguma pergunta para fazer, deixe sua pergunta, tá? Eu vi que bastante pessoas participaram com a gente aqui hoje, né? Bastante pessoas participaram aqui conosco hoje. O Reginaldo, seja bem-vindo, Reginaldo Miranda, tá? São pessoas novas que estão aqui conosco, né? E as demais que estão aqui conosco, nós agradecemos. Mais alguém tem alguma pergunta ou quer acrescentar alguma coisa sobre o estudo que nós estudamos hoje, antes da gente finalizar? Deixa eu ver aqui. A Mirella falou assim, o Espírito Santo continuará com o povo de Deus? Então, não é retirado, só não vai agir mais nos ímpios, porque eles rejeitaram. Exatamente, é isso mesmo. O Espírito Santo vai ser retirado dos ímpios, porque o objetivo do Espírito Santo era o quê? Converter o homem, né, da justiça, do juízo e do pecado. Entendeu? Tentar converter o homem para que ele se arrependa. Mas os ímpios tomaram uma decisão, né? Então, não tinha mais o que fazer por eles. Agora, com o povo de Deus, o Espírito Santo permanece ainda com o povo de Deus, né? O povo de Deus, ele permanece. Mas isso é um assunto para o nosso próximo estudo, tá? A gente não vai ficar adiantando aqui. No próximo estudo, a gente vai falar mais ainda sobre este assunto, você vai entender mais a fundo sobre isso. E eu só posso convidar você que permaneça conosco no próximo estudo. Daqui a 15 dias, nós estaremos aqui de novo juntos, ligados, para estudar sobre a angústia de Jacó e finalizar esse estudo da gente, que é o tempo de angústia, tá bom? E convida seu amigo também para poder estar participando aqui com a gente. Reginaldo, foi um prazer ter você aqui conosco. Espero que você esteja conosco na próxima semana também, tá bom? E como o Reginaldo é novo aqui com a gente, eu vou convidar você para fazer a oração final aqui com a gente. Mas antes eu gostaria de saber, alguém gostaria de fazer alguma consideração final aqui? O Arço, Kézia, Evelyn, Mirella, o Reginaldo, Fernanda, Juliana, Mila. Alguém gostaria de fazer, Kemuel, fazer a consideração final aqui conosco? As minhas considerações aguardem, que daqui a 15 dias tem mais. Amém. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não tem. Reginaldo. Oremos. Querido Deus, obrigado por esse estudo. O Senhor continue abençoando esse grupo, dando iluminação do Teu Espírito Santo, e que essas mensagens sejam relevantes e edificantes para a vida espiritual de todos nós. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, peço vocês para não saírem agora não, porque eu vou pedir a Kézia para poder tirar a foto, tá? O print da gente. Kézia? Kézia está aí, gente? Kézia está aí? Juliana? Kézia dormiu.
Eu não estou vendo ela aqui, tá vendo ela aí? Ela tá aí. Oi. Deixa eu ver se eu Juliana, tu tira o print pra gente aí? Tiro. Mas o meu sai picado, porque é celular. Hã? O meu sai picado, porque é celular. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu tiro. Tem que ser do notebook para tirar inteiro. Eu vou tentar tirar pelo celular, que eu não fiz da semana passada. Semana passada. Gente, se vocês quiserem ficar aí, abrir a câmera para a gente poder tirar a foto de vocês. Na minha, quem vai tirar é a Micaela. Vem. Tá pondo o rosto, Evelyn. Olha aqui, Micaela. Ó. Prontinho, tirei. Tirei. Vou mandar lá. Não vai ficar muito boa, não, mas foi o que deu para você aí hoje. Tchau, gente. Feliz sábado para vocês, tá? Tchau. Que Deus abençoe cada um de gente, feliz vocês. sábado. Até o próximo Feliz estudo. sábado. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Tchau. Aí desliga aqui para mim, senão eu não estou enxergando nada. O que é isso aqui que está escrito?